Todos precisam de uma palavra, e a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o presbítero Wilson de Deus e missionária Ana Lúcia. Agora, na web rádio e no canal do YouTube. Dentro desses dois grandes grupos também é dividido os livros em seu teor literário. E o Salmo ele está configurado, inserido dentro dos livros poéticos, juntamente com Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E Salmos ele é o inário de Israel. Amém. Se você observar, os Salmos são cânticos voltados para Israel. O livro de Salmos ele tem o seu teor composto por hinos voltados a Israel, como eu falei, como hebreu, e muitos deles têm alguns temas. O livro de Salmos ele pode ser usado para casamento, ele pode ser usado para culto e ação de graças, ele pode ser usado para diversas outras situações ou momentos em nossas vidas. Mesmo aquele que não serve a Deus, mesmo aquele que não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com a palavra, conhece Salmos 91. Mesmo aquele que nunca experimentou a presença de Deus como nós experimentamos, conhece o Salmo número 91. O Salmo 91 ele é lido, ele é recitado em reuniões ecumênicas, ele é recitado em reuniões pagãs, ele é recitado, é lido em reuniões budistas. Então você consegue entender que ele é um salmo que tem um grande poder em relação a livramento. E o salmo ele é composto de 150 salmos. E se você observar, a divisão deles está configurada em alguns autores. Dentre eles, Davi, que tem por si 74 salmos escritos por ele. Também temos os filhos de Corá, que tem 12 salmos. Temos também Asaf, que tem 12. Tem Salomão, Moisés e dentre outros. Observe que o Salmo 91, muitas pessoas acham que ele foi escrito por Davi. Só que na cultura judaica, ele é denominado, ele é tido como o Salmo escrito por Moisés. Na cultura judaica, eles acreditam que foi o líder Moisés que escreveu este salmo. Nós sabemos que o Salmo 90 foi escrito por ele. O 91, no âmbito teológico, não tem um escritor por si, por denominação, dizendo que ele escreveu. Só que na cultura judaica, eles acreditam que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. E quem melhor que Moisés para falar sobre livramento? Quem melhor que Moisés para nos ensinar aquilo que é configurado como livramento? Moisés ele nasce num período em que o faraó não conhece José,
Se você está no Japão, na China, aonde for, a presença de Deus, ela está com você. Aonde você for, a presença, ela te alcança. Aleluia. Elas falam que não tinha como matar. Então, ele vendo aquilo, ele mais uma vez começa a ordenar que as crianças fossem mortas. Só que, uma certa ocasião, nasce uma criança por nome de Moisés. Moisés, ele nasce, que a sua mãe chamava Joquebede, e o seu pai Arã. Observe que ele nasce, e ali a sua mãe olha para Moisés e vê que ele é formoso, e ela tenta esconder Moisés. Observe que por 3 vezes Moisés ele é escondido. Por 3